Só fazer alguns comentários aqui em cima do que a professora Raíssa acabou de trazer sobre a sua visão pontual, até fazendo a consideração que talvez esteja um pouco distinta daquilo que a maioria poderia se Isso. posicionar, né? Com a qual eu, pelo que você falou, parece que eu me filio a essa mesma lógica de pensamento. Até porque o endurecimento das penas, é claro que aqui ele tem um fator de movimento afirmativo da sociedade, né? De dizer que reconhece é, uma história de déficit com equilíbrio de gênero, né? Com uma visão muito patriarcal, machista, como você destacou anteriormente. Então, essa ação afirmativa tem essa perspectiva de tentar dar uma resposta política e sociológica para dizer, olha, temos que mudar a nossa cultura e o nosso pensamento sobre tudo isso e agir de forma diferente. Então, estamos reprimindo com muito mais severidade, né, a conduta de homens dessa direção, para tentar dizer a toda a sociedade daqui para frente que basta disso, que não aceitamos de forma nenhuma que isso prossiga acontecendo. Mas a gente sabe que esse tipo de crime é um crime que tem muito a ver com aquilo que a gente costuma falar, que é a conduta predominante do cérebro límbico, né? Ou seja, aquilo que no popular é conhecido como um crime passional, né? É uma predominância do cérebro límbico que vai escalando. E quando a gente está nessa perspectiva da predominância do cérebro límbico, a leitura da pena ser mais dura ou menos dura não nos parece que, de alguma maneira, interrompa o fluxo do cérebro límbico de agir no impulso e de cometer um ato de tal gravidade e violência. Então, é claro que a gente entende que é uma resposta afirmativa a tudo isso, mas não nos parece, e talvez as estatísticas possam vir a demonstrar isso ao longo do tempo. Eu não sei qual a sua já leitura sobre dados e informações, de que mesmo quando se vê a lei Maria da Penha, né, de violência doméstica, não se viu que houve um recuo desse tipo de infração penal, né? Ao contrário, talvez até tenha havido um aumento não porque acontecem mais casos, mas porque agora a mulher se sente mais encorajada, protegida e empoderada, então formaliza mais ocorrências, Exatamente. registros, e naturalmente, sob o ponto de vista estatístico, acaba gerando um número visivelmente maior do que se tinha em momentos anteriores. Mas isso não gera um freio, porque é aquilo que eu falei, é o cérebro límbico comandando, é uma questão emocional. Então, enquanto não se investir realmente na transformação da sociedade, na mudança da formação do cidadão desde criança, né, desde jovem, sobre uma releitura sobre o papel da mulher, sobre a importância de se reconhecê-la de uma maneira completamente diferente do que historicamente se reconheceu até então. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ainda ter uma incidência relativamente alta de infrações dessa natureza. E se um dia conseguirmos essa disrupção, né, na formação do cidadão, né, na transformação da sociedade para ter uma visão de total equilíbrio de gêneros, aí eu penso que talvez lá na frente até se abandone tipos penais específicos de gênero, porque eles não farão mais sentido e poderiam até criar uma situação de uma incompreensão do porquê um gênero é mais protegido por outro, se a sociedade não age de forma a ter qualquer tipo de discriminação. Isso é uma utopia nesse momento, sonhar que a gente possa Sim, com chegar a esse certeza. momento, mas acredito que num futuro, que me parece ainda muito distante de acontecer, se chegarmos a esse nível de humanidade e maturidade, provavelmente esses tipos penais já não façam mais sentido existir e voltaríamos a uma situação de tratar os gêneros da mesma maneira, né? Mas eu queria a sua
pontuação aí sobre essa reflexão. Perfeito, professor. Eu concordo 100% com essa colocação do senhor, né? Até porque isso aí, em boa parte, essa questão dos aspectos neurocientíficos e o direito penal é o que tangencia a minha própria dissertação de mestrado, né? Então, eu venho estudando de maneira bem aprofundada essa questão da neurociência e da culpabilidade, e os meus estudos, eles revelam, com certeza, que o nosso processo de tomada de decisões, ele acontece todo nessa parte aqui da frente do cérebro, mencionada aí pelo senhor, né, como sistema límbico, essa parte aqui do córtex pré-frontal, é onde a gente vai exercer a nossa tomada de decisão. E esse momento da tomada de decisão, sem dúvida, ele está muito associado às condutas de impulsividade, não é? Então, sim, essas condutas de feminicídio, condutas que são de cunho passional, como o senhor comentou, elas sem dúvida acontecem de maneira bem mais acentuada nessa região do cérebro e elas estão bem motivadas, né, a uma impulsividade. E isso também é uma região do nosso cérebro muito conectada com os efeitos da dopamina. Então, também é a região do nosso cérebro que vai sofrer todos os efeitos de um eventual uso de psicotrópicos. Então, por exemplo, se nós observarmos os dados que eu mencionei aí nesse painel, nós vamos ver que a maioria dos feminicídios, eles vão acontecer em um contexto de abuso do uso de droga, de abuso de substâncias alcoólicas, não é? Então, isso influencia o nosso processo de tomada de decisão, isso vai influenciar o nosso sistema cerebral, vai influenciar o nosso sistema límbico, vai influenciar a nossa impulsividade e, com certeza, torna o ambiente muito mais propício ao cometimento desses delitos, né? Isso aí é um dado que está muito claro nessa estatística. A maioria dos feminicídios não só vão acontecer dentro de um contexto de abusividade de álcool ou de drogas, como também vai acontecer no período da madrugada e no período dos finais de semana. Aí são ocasiões em que normalmente a gente já imagina que pode haver um abuso dessas substâncias, né? Então, eu concordo plenamente com as colocações do senhor. Eu acho que é um tema, um debate muito profundo para o direito penal. Isso aí dá até um outro podcast para nós, se a gente quiser falar aqui de neurociência e direito penal. Nós temos também aí o nosso projeto aqui da instituição, né, sobre neurodivergência. Tudo isso está muito relacionado dentro do campo neurocientífico e tem muitos aspectos dentro do direito penal. E o direito ainda tem muita coisa para tentar acomodar nessa área. Isso aí é uma árdua missão que o direito penal vai ter para enfrentar nos próximos anos. Se Deus quiser, a utopia realmente é essa que o senhor colocou, né? De que a gente chegue no momento de que não seja mais necessário, né? Condutas afirmativas como essa, de proteção a esse gênero em vulnerabilidade. E quando eu digo aqui, né, não é só as mulheres, né? A gente também vai ter as políticas afirmativas para as pessoas transexuais, para os homossexuais, não é? Que também estão em condição de muitíssima vulnerabilidade. E isso numa utopia aí, né, e num desejo muito honesto dos nossos corações para um futuro ainda distante. Se Deus quiser, isso não será mais necessário.